Ô, gente, eu caí. Vamos voltar? Esperar o pessoal ir voltando. Caí, gente, caí. Vamos voltar. Vai lá, vamos continuar então. Aí aproveitei e posicionei melhor aqui. Então, assim, na soneca, o que eu percebo é assim, muitas vezes a gente organiza toda a soneca da criança, porque também a gente vê que essa criança precisa fazer uma soneca boa. E aí, a soneca às vezes não acontece da forma que a gente gostaria. Essa criança faz uma soneca mais curta e aí a gente se frustra muito, né? Porque a gente tem toda uma organização ali, de repente, para fazer algo que a gente gostaria naquele momento que a criança está descansando. Né? E aí é um conjunto de coisas que a gente sente. Eu acredito que vocês também sintam isso. Eu sentia muito isso, assim. Eu entendi a importância das sonecas com relação à Diana, né? Com relação ao sono noturno da Diana e com relação também ao desenvolvimento da Diana, né? Porque o que eu via era que quando ela não fazia uma soneca de qualidade, ou quando ela não fazia soneca, é que ela passava o dia extremamente exausta. Era aquele dia que ela não queria sair do meu colo, era aquele dia que ela não ia pro chão, que ela não comia bem, que a gente não conseguia ir na esquina, porque tudo ela tava chorando, ela lutava pra ir na cadeirinha do carro, então virava todo aquele caos ali, por conta de um excesso de cansaço. Só que eu acho que, assim, a gente tem que ter um bom senso das coisas, e é isso que eu explico muito na consultoria, sabe? A soneca ela é extremamente importante porque a criança está com o cérebro ali em desenvolvimento e ela ainda não consegue passar o dia todo acordado. Então, o que acontece? Acumula a pressão homeostática do sono, essa criança precisa descansar um pouquinho para então depois essa criança seguir o dia brincando, se alimentando, mamando, enfim, né? Mas a gente precisa entender que o que está na nossa mão é a organização, que a gente não tem controle. E muitas vezes a gente acha que a gente tem controle sobre os nossos filhos e sobre o sono dos nossos filhos. E essa é uma grande dor. E eu quero começar conversando sobre soneca, sobre essa dor, porque eu sei que é a dor de muitas famílias. Inclusive, também é a minha dor. Eu acho que hoje eu lido muito melhor com isso porque foi muito levado para terapia, porque eu vou subir a minha cadeira porque tá pegando os comentários no meu rosto. Aí, isso foi levado para terapia, né? Mas ainda assim, em alguns momentos, quando eu entro no quarto, oferto a soneca hoje aqui pro Pedro e a soneca não acontece, isso me frustra muito, gente. Eu fico muito mal. Eu vou contar uma situação para vocês que aconteceu essa semana, acho que foi... Eu não lembro o dia, mas foi essa semana. Então, assim, Pedro tá numa transição de soneca, quem me acompanha sabe disso. Agora a gente chegou à conclusão que é uma soneca só e ponto, tá? Eventualmente, em algum dia que, se ele acordar muito cedo, ou se ele estiver muito cansado, mas de maneira geral, eu olho pra ele, eu tenho clareza que é uma soneca. Mas eu não estava com tanta essa clareza, meio relutante ainda, porque, Pedro acabou de fazer 1 ano, vai fazer 1 ano e 1 mês agora, dia 13, eu fico, nossa, ele... será que ele não precisava de fato ainda de 2 sonecas? Aquela coisa, né, gente? Vamos ser sincera. O que acontece quando faz a transição de soneca? Chega no final do dia, a criança tá exausta, né? E aí, tipo, é muito difícil no final do dia, você tem que adiantar, tem que fazer tudo meio corrido. E querendo ou não, 2 sonecas resolvia a minha vida, né? Eram 2 sonecas, ele tava fazendo uma soneca de 2 horas, mas uma soneca de 1 hora. Eu conseguia agilizar a minha vida, né? Só que não é sobre mim, é sobre ele. E aí, eu ainda fiquei relutante. Aí teve um dia que nisso eu fui ensinando ele, até porque ele demonstrava sinal de sono ali na soneca da manhã, eu coloquei ele dormir sozinho na soneca da manhã. Aí quando deu 1 hora de soneca, eu falei, vou acordar. Pra quê? Pra chegar e ter a soneca à tarde. Gente, eu acordei ele com 1 hora, ele acordou super belezinha, de boa. Soneca da tarde não rolou. Rolou uma soneca de 20 minutos, 4h30 no meu colo, com muita luta, porque senão ele não ia conseguir jantar de tão exausto que ele tava, porque eu não deixei ele fazer uma soneca mais longa, porque, né, eu queria que coubesse 2. Então, por que eu contei isso pra vocês? Eu passei aquele dia muito mal. Eu não passei irritada, não, porque não entro mais nessa irritação, mas eu passei muito mal. Porque eu achei que eu ia ter o controle. Eu tentei fazer da melhor forma.
E aí, no final do dia, eu sentei assim na cama e aí eu pensei, olha, realmente eu tentei fazer da melhor forma porque eu achei que essa fosse a melhor forma. Mas eu também preciso entender que tem o meu filho ali, tem um momento que o meu filho tá vivendo. E eu preciso respeitar isso. Então eu quero começar essa live dizendo pra vocês que soneca gera uma frustração, gera uma demanda de tempo muito grande da gente ali, às vezes. E eu acho que isso é importante. Eu trabalho com isso, eu acredito nisso, nessa disponibilidade em entrar no quarto, de fato ofertar soneca, de se precisar prolongar, vamos prolongar. Eu acredito e eu faço isso, inclusive, na minha casa. Mas o que eu quero trazer aqui pra vocês é o seguinte. Vamos entender que tem a nossa parte. Faça a tua parte. Mas entenda que tem a parte da criança, às vezes, também, sabe? E precisa ser respeitado. E precisa ser entendido que, às vezes, eu não vou conseguir enfiar sono goela abaixo. Que, às vezes, eu não vou conseguir fazer da forma que eu gostaria. Ai, mas se o seu filho não fizer todas as sonecas como tem que ser, ele vai entrar no efeito vulcânico, à noite vai ser péssimo. Nem sempre. Nem sempre. Eu acho que o que tá na tua mão é ir lá, é ofertar. Mas é entender que nem sempre a gente vai conseguir. Eu tô olhando aqui pra baixo que eu fiz algumas anotações que eu quero trazer pra vocês. Que nem sempre a gente vai conseguir colocar da forma que a gente gostaria, tá? Que o bebê não é um robô, que o bebê não é uma tabela. Apesar de que se fosse seria maravilhoso, né? Porque a gente programa, tchá, vai. Programa, tchá, vai. Mas não é. E ajustar essa expectativa, principalmente pra soneca, para sono noturno também, mas aqui hoje o nosso tema é soneca e eu sei que soneca é uma dor muito grande. É muito importante. Cara, é muito importante ajustar essa expectativa. E é muito importante entender também que não é só o teu filho que não faz soneca. E aí eu fiz muita questão. Aí depois eu postei aqui, né, no Instagram, depois eu fiquei pensando, cara, por que eu tô postando assim, né? Aí eu fiquei pensando, sabe por que eu tô postando? Porque muitas pessoas postam só o lindo, só a parte de tipo, ó, a autonomia aqui, ó, vocês estão vendo? Eu conquistei. Mas não posso, os perrengues, sabe? Não posso entender que mesmo eu tendo todo o conhecimento que eu tenho, fazendo isso da vida, gente, eu ensino mães. Cara, na minha casa, às vezes, eu também fico em dúvida. Na minha casa, às vezes, eu também preciso parar, respirar e olhar para o meu filho, entender os sinais do meu filho. Então, eu queria propor essa soneca que a gente vai conversar. Essa soneca não, a louca! Eu tô olhando, vendo o que eu anotei. Não, eu não quero propor soneca, eu quero propor o nosso assunto sobre soneca, olhando por esse viés. Entendendo que é muito importante a gente, de fato, olhar para os nossos filhos e entender também os sinais dele, tá? Quando eu falo sobre soneca, eu acho que um ponto que eu gostaria de trazer pra vocês é o seguinte. Lembra que soneca não tem melatonina? Gente, isso é muito importante da gente entender. Porque às vezes a família diz assim pra mim. A família diz assim, agora é água, tá? Acabou o café, agora tem água. A família diz assim pra mim. Sono noturno vai, sono noturno flui. Chega na hora da soneca, eu não sei o que acontece. Gente, hormonalmente, soneca é muito diferente de sono noturno. Sono noturno, eu tenho a nossa amiga melatonina. Soneca eu não tenho. E mesmo aquela criança que ainda tá com menos de 8 semanas, que ainda é uma criança extremamente matura e que às vezes ainda nem produz melatonina, porque vai começar a produzir, às vezes tem aquela melatonina ali do leite da mãe, sabe? Que ajuda. Então é muito diferente, não dá pra comparar um sono com o outro, tá? Soneca é aquela coisa, aquele soninho mais leve, aquele soninho mais superficial, que tudo atrapalha. Às vezes, o que eu vejo assim na minha casa e na grande maior parte das casas que eu atendo, a criança às vezes tá com o dente nascendo. Não impacta muito no sono noturno, mas na soneca isso impacta. Um desenvolvimento de uma habilidade. Eu tô finalizando um atendimento com uma família e de repente a soneca ficou muito difícil, porque a menininha tá começando a engatinhar, e aí ela meio que com, sei lá, meia hora quer treinar no berço, que ela quer engatinhar. Ao invés de fazer uma soneca pra descansar, ela quer engatinhar, porque ela tá muito agitada com todas essas descobertas. Então é muito importante que a gente tenha essa sensibilidade. Se a gente não tiver essa sensibilidade, as coisas não funcionam, as coisas ficam pesadas, as coisas ficam, sabe? Então, eu queria muito que você... Não tô dizendo que não é importante cuidar da soneca, eu prego isso, eu faço isso, mas a gente tem que ter a sensibilidade, tá? De entender o momento que a criança está vivendo. Então, o que a gente pensa sobre sonecas? Nos 2 primeiros anos de vida da criança, essas sonecas, elas mudam muito, né? Então, um bebê que quando nasce, ele fica ali 1 hora, 2 no máximo acordada e então precisa de dormir, no final ali do primeiro ano, ele vai ter 2 sonecas, né? Como no caso do meu filho,
às vezes uma soneca, não é? Então ele vai passar um tempo muito maior acordado. E o que eu vejo às vezes é a gente se prendendo a rotinas antigas. Então é muito importante a gente ir olhando os sinais de sono e de prontidão para então fazer uma soneca. Vamos lá. Sinal de sono, aquela sobrancelha que começa a ficar vermelha, aquela mão que começa a puxar a orelha, nada mais tá bom, você coloca no tapetinho não tá bom, você coloca no colo não tá bom, se troca de ambiente também não tá bom, isso é sono. Né? E aí então eu preciso conduzir essa criança para entrar pro sono. Tão importante quanto o ritual de sono noturno, o ritual de soneca também é importante. Só que o que eu vejo, gente, é que quando é falado de ritual de soneca, fica parecendo, ou mesmo o ritual de sono noturno, mas fica parecendo que é algo mágico, tá? É um pirim-pim-pim, você faz o ritual e pronto, acabou. E não é assim, sabe? Eu penso que nesse início, quando a criança não tem ainda um ritual, ou ainda quando essa criança, até a mãe já estabeleceu um ritual, mas existe uma imaturidade ainda, quando essa criança ela é muito pequenininha, essa criança ainda pode lutar com o momento do adormecer. E é preciso que a gente olhe para isso de forma tranquila, sabe? Sem se desesperar, sem achar que a gente está fazendo algo errado. Porque muitas vezes quando a mãe pega a criança aqui no colo e vai conduzindo pro quarto, às vezes essa criança chora. E aí a mãe diz assim, aí ó, não tá com sono. E aí é uma coisa que eu gostaria de trazer para vocês. O fato de chorar, ou o fato de lutar contra o sono, ou o fato de protestar a esse movimento, não significa que a criança não tá com sono, tá? Então, vamos entender. Olhou, o sinal de sono tá acontecendo? E aí a gente precisa ir anotar. Eu gosto de anotar, tá? Eu gosto de anotar. Essa orientação aqui, ó, eu falo lá nas consultorias. Não tem como tocar uma consultoria se você não se propor a anotar os horários. Não tem como. Eu não vou conseguir te ajudar. Você também não vai conseguir se ajudar. Mas eu conheço meu filho. Para com isso, gente. A gente não lembra o que a gente comeu ontem. Vai lembrar o que aconteceu. Não vai. Então, anota. Penso que anotar é muito importante. Meu filho começou o dia lá 6 horas da manhã. Lembra que o horário de começar o dia precisa ser previsível. Então, sempre vai acontecer a soneca no mesmo horário? Nem sempre. Quando a gente tem uma previsibilidade na hora de começar e de finalizar o dia, normalmente coincide os horários. Quando a criança vai ficando mais madura, tende a coincidir mais. Quando a criança ainda é muito pequenininha, 3, 4, 5 meses e ainda tem 4 sonecas, ainda existe uma irregularidade nesses horários. Mas, de maneira geral, a gente sabe mais ou menos os horários que as coisas vão acontecer. E aí você vai olhar pro teu filho. Eu sei ali que com 1 hora e meia, meu filho tá com sono. Eu vou diminuir a energia. Pensa você, gente. Eu vou contar uma coisa. Como é que eu vou correr na esteira? Se me arrancarem da esteira e me jogarem na cama, eu não vou conseguir dormir. Não vou. Porque diabos, que eu acho que com meu filho vai funcionar. Óbvio que a criança não vai correr na esteira com meses, né? Mas você imagina que o estímulo do mundo para a criança é muita coisa. E às vezes você tira a criança abruptamente desse estímulo e enfia essa criança dentro do quarto e diz agora você vai dormir. Você não prepara o corpo dessa criança. O filho da fulana dorme em qualquer lugar e ela junta nele, ele dorme e pronto, acabou. Beleza, cara, que legal. O filho da fulana consegue se entregar pro sono em qualquer lugar assim. Mas a grande maioria das crianças, ou pelo menos as crianças que eu atendo, que tem uma dificuldade com o sono, não vai conseguir. Ou então consegue até o 3º mês, porque não interage muito com o mundo que tá em volta. Daqui a pouco também não vai conseguir, porque interage, quer brincar, quer ver, e aí vai prolongando isso. Então, prepara, gata, prepara esse ambiente, cata essa criança, diminui essa energia, vamos conduzindo aos poucos pro quarto. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque eu não fiz isso com a Diana. Eu fui ensinar ela lá com 10 meses, 9, 10 meses. E aí, ó, eu digo sempre assim, sonecas, pra eu ensinar a Diana, nem foi com autonomia, mas pra eu ensinar, pra não ter luta, pra tudo isso, foram 50 dias. 50 dias insistindo em 2 sonecas no início com muita luta. Mas, cara, eu precisava ajustar isso. Eu queria ensinar isso pra minha filha. Isso era prioridade na minha vida. Já com o Pedro, ele nasceu e eu já fui ensinando. Então, eu já fui conduzindo para um ritual. Eu já fui entrando pra dentro de um quarto. E aí, assim, hoje eu vejo que eu nunca tive luta com... pontualmente algumas lutas, mas eu nunca tive uma luta com o Pedro, entendeu? Porque ele sempre soube, ele entra pro quarto. Aquilo era natural. Aquilo eu não me sentia mal fazendo.
Então ele entendia essa rotina, isso era previsível para ele. A criança precisa de previsibilidade, pelo amor de Deus, a criança precisa de segurança, a criança, essa repetição. Muitos pais dizem, mas isso é maçante para mim. É maçante para você, mas pro teu filho isso traz segurança, isso traz previsibilidade. O teu filho sabe o que vai acontecer, tá? O teu filho sabe o que vai acontecer quando a gente repete as coisas. Então, repita, crie esse ritual. No começo, talvez, vai ter protesto, mas crie esse ritual, porque a longo prazo, eu vejo hoje aqui, ó, o Pedro com 1 ano, isso a longo prazo que eu fui fazendo, agora com 1 ano tá leve demais, gente. Eu entro pro quarto e já sabe que é hora de dormir. O que eu sempre fiz na minha casa como ritual, tá? Eu sou uma mãe extremamente prática. Eu não sou, assim, daqueles rituais longos, né? E eu também acho que soneca tem que ser um negócio sutil. Eu, na minha casa, tenho um corredor, depois eu posso até postar nos stories pra vocês. Eu tenho um corredor bem longo, né? Então, quando eu sabia que tava fechando essa janela de sono, tava próximo de fechar essa janela de sono, eu pegava o Pedro no colo, andava pelo corredor, não era pra ele dormir, mas eu andava pelo corredor 1 ou 2 vezes e ia verbalizando com ele, olha filho, a gente vai daqui a pouco entrar pro quarto, a gente vai dormir, aí eu ia entrando pro quarto. Eu gosto sempre de trocar a fralda antes, eventualmente, se eu tivesse acabado de trocar, não, mas de maneira geral eu sempre troco a fralda antes de fazer a soneca, tá? Desde pequenininho, porque eu acho que, uma fraldinha sequinha, que delícia, né, pra fazer a soneca. Então aí eu entrava pro quarto, eu fechava a janela. A gente vai falar sobre um pouquinho de ambiente de sono, porque pra mim é um ponto importante pontuar isso com vocês. Mas eu fechava a janela, deixa eu ir olhando o horário aqui pra não me perder. Eu fechava a janela, eu ligava o ruído branco. Sim, eu uso ruído branco em todas as sonecas. Eu uso ruído branco no sono noturno. Por que eu uso ruído branco nas sonecas? Gente, eu uso ruído branco nas sonecas porque minha casa precisa ter movimento, né? A minha ajudante tá passando rodo, batendo rodo, tá batendo panela e o Pedro tá dormindo, tá tudo bem? Não vai acordar por conta disso, né? À noite, eu coloco o Pedro pra dormir antes da Diana. Diana é criança, eu não fico... Eu não fico, pelo amor de Deus, a menina precisa, né? A casa dela. Então, eu ligando o ruído branco, eu isolo o barulho ali dentro, né? Eu tô tranquila ali dentro. Tranquila mesmo, tá? Porque já chegou a vir, assim, ó, amigo da Diana. Já chegou a vir amigo da Diana berrando. E assim, ó, minha área de lazer, a piscina aqui de casa é na janela dos quartos deles, assim. Então, assim, ó, criançada berrando na piscina e o ruído branco ligado e o Pedro conseguindo se entregar pra soneca. Inclusive, nós vamos fazer um teste amanhã. Amanhã nós vamos receber casal de amigos em casa, o pessoal em casa, e o Pedro vai dormir no horário dele, vai estar em casa, vou botar ele no berço e vou ligar o ruído branco. Eu vou contar pra vocês amanhã à noite se vai funcionar, mas eu tenho certeza que funciona, porque no aniversário dele isso rolou e tudo mais. Eventualmente, se alguém der um berro muito alto, eu vou ter que ir lá dar uma ajudadinha, mas de maneira geral funciona, tá? Então, era esse o ritual que eu fazia, de entrar no quarto, de abaixar as luzes, de ligar o ruído branco, de sinalizar, de ajudar ele a dormir. Quem me acompanha há tempo aqui sabe, Pedro não tinha autonomia na soneca, agora conquistou, né? Mas quando ele ainda não tinha, colocava ele no colo. E aí, mas minha filha chora quando eu entro pro quarto pra colocá-la pra dormir. Aí eu vou pontuar uma coisa com vocês. Vamos entender, de repente, por que essa criança tá chorando? Entendido que foi feito um ritual, que foi abaixada a energia, que então tua filha tá na hora de dormir, e que eu fiz essa transição do corpinho, eu preciso entender se de repente eu estou de fato numa janela de sono correta, né? Porque eu posso tanto ficar louca do sono, porque a gente fica, e eu sei que a gente fica, no sentido de que, meu Deus, ela tá até tá demonstrando um certo sinalzinho de sono, e aí eu já vou lá e entro pra dentro do quarto, e às vezes essa criança não tá com sono ainda suficiente, e essa criança tá chorando porque ela gostaria de gastar um pouco mais de energia. Ou se eu já passei do ponto, ou se essa criança está muito cansada. Então isso é sempre uma pergunta que eu preciso de fazer. E eu só vou saber responder observando o meu filho. Não adianta catar a minha tabela, catar a tabela da fulana, catar a tabela... Para. Olha pro teu filho. Ontem eu atendi uma família que eu disse assim pra eles, falei, olha, em casa eu tenho 2 exemplos agora, e eu costumo citar muitos exemplos porque são exemplos muito diferentes. A Diana, quando eu entrava pro quarto, mesmo assim, depois desses 50 dias, que foram de muita luta, porque na verdade teve essa luta muito grande da Diana nesses 50 dias, porque eu mudei, eu não queria mais que ela adormecesse mamando, mas olha só, hoje não é o tema disso, tá? Porque a gente pode fazer uma live semana que vem de um outro tema, tá? Ó que bonitinho, é isso, ó. Eu não tô lendo as perguntas, mas essa eu li, ó.
Meu filho, eu chamo ele pra ir pro quarto, eles... Como é que é? O meu filho me chama pra ir pro quarto e eu pergunto, filho, você tá com sono? Ele diz, sim, mamãe. Olha que bonitinho, né? Então, mas tem criança que não vai dizer nunca. Diana é a criança, eu digo que inimiga do fim. Pra ela falar que ela tá com sono, ela tem que estar capengando. Eu acho que o Pedro vai ser essa criança também, que vai mostrar, ó, mãe, tô com sono, me leva pra dormir. Enfim, mas isso é porque você construiu também uma relação com ele, de ir mostrando o quanto sono, pra se entregar pro sono, né? Mas olha só voltando aqui, assim, né, sobre os 50 dias aí que eu lutei com a Diana, porque a gente tava fazendo uma mudança na fórmula do adormecer, não é o tema dessa live, eu não vou entrar, porque senão a gente vai se estender demais. Mas, vou dar exemplos pra vocês, depois que eu já tinha passado por esse período, depois que eu já tinha estabelecido um bom hábito ali pra Diana dormir, já tinha essa boa relação. O que acontecia, gente? A Diana foi a criança que... Se eu entrasse no quarto e mesmo eu preparando tudo, virava e mexia, ela não queria fazer soneca. Ela resistia. Eu brinco com isso, mas é verdade. Assim, a Diana é uma criança inimiga do fim. Ela dorme 7h30, acorda às 7h30, às vezes 7h30 agora na hora... nas aulas não, ela tá dormindo 7h30 e acordando 6h30. Porque eu conduzo isso. Porque se eu for deixando, ela não é a criança igual essa mãe que disse assim, que ela pede pra dormir. Eu sei que tem amiguinhos dela que pedem. Ela não pede, minha filha não pede. Mas eu conduzo e ela vai. Então, quando eu ia conduzir a soneca, ela estava com sono, não estava num momento de transição e eu entrava pro quarto e muitas vezes ela resistia. E ela é a criança que eu não adiantava eu sair do quarto. Ela estava resistindo porque ela estava resistindo. Eu não tinha errado em nada, eu simplesmente tinha que ser consistente e firmar o pé com ela ali. Era isso. Por que eu sei falar isso com propriedade? Eu bato no peito. Porque eu observei, porque eu anotei, porque eu fui entendendo o sono dela, tá? É isso, porque eu estudei sobre sono, olhei pra ela e cruzei essas informações. Com o Pedro é muito diferente. O Pedro, se eu entrar no quarto e eu entrar no momento errado, quando ele não chora, ele não dorme. E aí, não adianta ficar às vezes insistindo ali. Não adianta. Às vezes vale eu sair um pouco do quarto, dar um tempo ali fora e depois entrar de novo. Vocês só vão saber qual que é a forma de conduzir com os filhos de vocês, observando, tipo, uma semana, assim, entendendo? É óbvio que não nesse momento de transição, tô mudando a forma de adormecer, de nanando, de mamando por ninando. Vai ter protesto aí, não tô dizendo nesse momento, tô dizendo já depois com as coisas estabelecidas. Pra entender se a gente tá entrando no momento correto, sabe? E aí vem uma outra questão sobre soneca que eu acho que é um ponto muito importante, assim, que, várias caixinhas de pergunta vem isso, e em consultoria eu falo isso. Vamos lá, presta atenção no que eu tô falando. Hormonalmente, presta atenção, hormonalmente não tem nada que fale que a soneca deve ser no escuro. Não tem. Nunca achei, tá? Hormonalmente isso não é falado. Só que, gente, você entende que a criança quer olhar pra tudo? Pois é, se tiver claro, não vai fechar o olho, vai ficar olhando. E aí tende a demorar muito mais pra dormir, tá? E uma outra coisa, tende a quando fizer a transição de ciclo, entender que de repente se não tiver no colo ou se olhar pra alguma coisa, vai querer brincar com aquilo, vai querer pegar aquilo, sabe? Então eu oriento que a soneca seja também no escuro. Breu, olha, eu tento fazer breu na minha casa, não consigo. Breu igual eu consigo fazer no sono noturno, porque assim, no sono noturno às vezes eu ponho até alguma coisa debaixo da porta ali do Pedro. Mas na soneca eu não ponho. Mas eu faço o máximo de escuro possível. Fernanda, quando eu entro no quarto e meu filho entende que eu vou escurecer o ambiente e que ele vai dormir e ele chora, o que eu faço? Olha, se você tá criando esse ritual agora, se isso não era o habitual, eu acho que você deve insistir pelo menos aí uns 20 dias com isso, porque esse escuro vai favorecer. Agora, eu tô atendendo uma mãe que já fazia isso, tipo assim, que ela já vem cuidando disso, entende? E aí ela traz pra mim, olha, quando eu entro no quarto escuro, independente se é na soneca ou no sono noturno, esse entrar no escuro, mesmo que feito uma transição de forma gradual, minha filha protesta. O que eu posso fazer? Nesse caso específico, eu digo, olha, então deixa um fiozinho de luz até a gente conseguir colocar ela pra dormir, uma luz saudável, que é uma luz amarela, vermelha, e depois a gente escurece. É isso que eu digo pra essa mãe. Depois que dormir, a gente escurece. É isso que eu falo pra essa mãe, tá? Aí tem a mãe que diz assim, tanto faz, a soneca dura a mesma quantidade no claro, no escuro, e eu já tenho um hábito, já tenho uma rotina super bem estabelecida e funciona super bem. É lindo aqui a soneca no claro. Eu posso manter no claro? Pode, hormonalmente não tem nada que explique.
Eu, na minha casa, gosto de soneca no escuro. Eu acho que eu gosto de dormir no escuro, entendeu? Quando eu durmo, bom, faz tanto tempo que eu não durmo durante o dia, mas quando eu durmo durante o dia, faz anos, é no escuro, tá? Eu acho que isso é muito importante da gente ajustar. Fernanda, aí vem uma dúvida, sempre é o pai que me faz essa pergunta. E aí, Fernanda, quando eu for sair, como é que essa criança vai dormir? Gente, é assim, tem criança que se entrega em qualquer lugar, independente do rolê que tá. Chega o horário, fecha o olho e dorme. Porque tem uma boa relação com o sono, porque consegue se desligar do ambiente. Tem criança que é mais curiosa e que tem mais dificuldade em se desligar do ambiente, que só vai dormir a hora que de fato estiver exausta. Eu penso que a criança que tem uma boa relação com o sono, ela vai se entregar em qualquer lugar. O que não vai acontecer é uma soneca tão longa e tão restauradora fora de casa, porque tem estímulo e tá tudo bem, mas vai acontecer. Então, o que eu oriento? Gente, tem que ter rotina? Óbvio que tem que ter rotina. Não adianta a gente achar, vamos ajustar a expectativa, que ó, sobre soneca eu acho que esse é um ponto bem importante da gente ajustar essa expectativa. Eu tô olhando pra baixo porque tem as coisas anotadas que eu ainda não falei que eu quero falar. Sobre soneca curta, como é que a gente prolonga, tá anotado aqui, ó. Como é que a gente... vamos ajustar a expectativa. Ai, mas antes eu vinha, final de semana eu fazia... Cara, com criança... Sim, ó, são escolhas, tá? Eu não faço igual eu fazia antes, por exemplo. Não digo nem quando eu não tinha filho, mas que eu nem lembro mais disso. Mas quando eu não tinha o Pedro. A Diana é uma criança maior e eu conseguia fazer, assim, né? Movimentos muito diferentes com ela, porque já estava maior, já entendia, já interagia muito mais. O Pedro hoje é um bebê de 1 ano, então assim, eu saio da rotina com ele? Saio, mas é como quando eu só tinha a Diana, porque a gente conseguia um rolê muito, assim, sai no começo do dia e só volta no final. Não é. O Pedro demanda ainda muito mais, né, dessa coisa de, às vezes, estar em casa, ter esse sono de qualidade. Então eu acho que essa expectativa ela é muito importante de ser ajustada. E aí eu vou falar uma coisa aqui, ó, para mães de bebês de 3 meses, de 4 meses, a minha sensação e a sensação de muitas mães que eu atendo. Presta atenção nisso. Eu fico o dia inteiro em função de colocar a criança para dormir. Eu passo 4 sonecas, 4 vezes eu entro dentro do quarto. Eu sei, mas assim, gente, é o momento. Porque ainda precisa de 4 sonecas. Então a sensação que a gente tem é de que, de fato, a criança fica o dia inteiro fazendo soneca. E a gente o dia inteiro conduzindo isso. Mas assim, é isso. Vai melhorar quando? Quando cada vez for mais fácil essa soneca e quando essa criança vai amadurecendo e a gente vai conseguindo ter um tempo maior entre uma soneca e outra. Essa é a realidade, tá? Eu sempre falo isso. O que por muitas vezes eu fiz, principalmente com uma demanda de um filho mais velho, é o seguinte: 2 sonecas eu sempre organizei dentro do quarto, ensinando o ambiente, ajustando tudo isso. E 2 sonecas eu conduzia mais solto. Normalmente às 2 da manhã eu ajustava melhor, né, dentro do ambiente, tudo para ensinar isso. E às 2 da tarde eu conduzia mais solto ali. Às vezes não a primeira da tarde, mas a última, sempre ele, indo com o guru, indo no parque, sabe assim, para trazer uma certa leveza. Na minha casa isso coube, isso funcionou muito. Então é o que eu trago muito para as mães, porque senão também a gente vai ficando maluca, né? Eu queria falar um ponto que é muito importante aqui, tá? O quanto eu devo insistir na soneca. Gente, eu atendi esses dias uma família da mãe que falou que ficou 1h30 para que a criança fizesse uma soneca de 40 minutos. Eu falei, cara, tá tudo errado, assim, ó, tá tudo errado. Se a gente estiver num momento onde a gente está mudando a forma dessa criança pegar no sono, talvez você tenha que insistir um pouco mais, né? Entra no quarto e insiste ali 1 hora para ver se rola essa soneca. Agora, se já tá tudo muito ajustado com relação a isso, gente, insiste uma meia hora, não deu, sai do quarto, dá um tempo e depois você entra de novo. Porque senão a minha energia vai ficando assim, ó, e a da criança também, né? Então eu acho que tem que ter esse bom senso, assim como prolongar soneca, né? Vamos só falar uma coisa assim, ó. Pra aquela criança, de repente, que a mãe tá colocando pra dormir no colo, nossa, eu tô precisando trocar de boneca, olha essa boneca, ela tá tão feiosa, tô precisando hidratar o cabelo dela. Vamos lá. Ó, pra essa criança que tá já adormecendo no colo, isso já tá tranquilo, assim, a gente precisa entender que pra criança dormir, ela precisa parar o corpo. O que eu vejo muitas vezes é essa criança que ela dorme no colo e aí ela começa a protestar ali e aí a mãe começa a trocá-la de posição, sabe? Eu digo, olha, a criança precisa parar o corpo pra dormir, então põe a criança aqui apertadinha, mas bem apertadinha mesmo, e mantém ela assim, ó, quietinha no teu colo. Fer, mas meu filho protesta.
ele tá com sono, o corpo tá completamente desorganizado. Acho que vale esse movimento com o corpo apertadinho, sabe? Quando a gente deixa a criança muito solta no colo, essa criança vai se agitando cada vez mais e vai sendo cada vez mais difícil, sabe? A gente vai trocando essa criança de posição e a gente vai dando cada vez mais estímulo para essa criança ao invés de conduzir o corpo para dormir. Eu vejo muito isso, tá? Eu vejo assim, ó, se eu, por exemplo, quando as poucas vezes que o Pedro conduziu, assim, essa semana agora, que eu precisei conduzir uma soneca com ele às 4 horas, porque, tipo, ele precisava muito, e ele não queria essa soneca, ele precisava, mas ele não queria, porque ele já tava exausto. Eu coloquei ele no meu colo, e ele já tá dormindo sozinho no berço, mas eu coloquei ele no meu colo e apertei ele aqui, ó, e ele queria sair, eu dizia, não vai, a mamãe vai te ajudar, você vai dormir. Era um colinho bem apertadinho, não é que ele ficou logo de cara, mano, tá no meu colo apertado, falando, mãe, que delícia! Não, ele queria sair, ele não queria, tava protestando comigo, mas eu sabia da necessidade dele, então eu coloquei ele apertadinho e fui dando um leve movimento com o meu corpo pra ele se acalmar e depois eu fui parando. Foi uma soneca que eu nem tirei ele do meu colo, eu fiquei os 20 minutos com ele no colo. Então, eu acho que essa questão, às vezes, ela é importante, porque muitas vezes a gente, no desespero da criança protestando, solta a criança no colo, a criança se agita cada vez mais, ou então a gente começa a perambular pela casa com a criança no colo, e aí vai dando cada vez mais estímulo, e aí o que acontece, gente, é que o adormecer, ele passa a ser secundário. A criança, ela dorme, ela nem vê como. Sabe quando a mãe diz assim pra mim, meu filho dorme no carro? É secundário, a criança tá ali, pega no sono e nem vê como. E a gente precisa construir essa relação do adormecer, entendendo o que vai acontecer antes. Isso é muito importante para a criança. E aí uma questão assim, ó, de prolongar soneca, né? Prolongar soneca é algo que eu acho muito importante. E aí eu digo também, eu dou na consultoria lá esse tempo pra mãe. Não é porque esse tempo é a virada de chave nem nada disso, mas porque eu acho que se eu não der um tempo, às vezes a mãe tá tão louca naquilo de precisa prolongar, enlouquecida, que ela perde a mão e acaba tentando muito. Então eu digo assim, ó, prolongue por 20 minutos a soneca. Tente prolongar por 20 minutos, mesmo que tenha um certo protesto. Mas tente, tá? Porque às vezes essa criança vai conseguir se aconchegar de novo no seu colo, ou você dá um pouquinho de mamar e você consegue prolongar um pouquinho e vai ser importante pra ela. Pô, tentou por 20 minutos, não deu, sai do quarto, esquece isso aí, tá? Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui, que eu queria falar sobre uma coisa que é importante, assim, a gente já falou sobre ter rotina pra soneca, sobre rituais de soneca. Eu vi algumas perguntas, mas eu não vou entrar nesse tema na live de assim, existe uma associação de sono, e aí como é que eu faço com isso na soneca? É assim, associação de sono você não trata na soneca. Associação de sono, eu já fiz live sobre isso, inclusive se vocês quiserem a gente pode pensar, né, numa live sobre isso também, podemos pensar pra semana que vem, mas assim, a associação de sono a gente começa ajustando no sono noturno, e não na soneca, tá? Não dá pra tentar autonomia na soneca, você vai perder soneca, as coisas não vão funcionar. Eu vou trabalhar a autonomia quando a gente já tá com a soneca consolidada. Desculpa, eu vou trabalhar a autonomia na soneca quando eu já estou com a autonomia no sono noturno consolidada, tá? Pra depois eu trazer isso para sonecas. Aí eu falei já pra vocês sobre a questão do ajuste ambiente, que eu acho que é importante, ruído branco, o quarto tá fresco, escuro, que eu gosto muito. E aí eu queria fazer um ponto, aí eu falei um pouquinho pra vocês também de transição de soneca, que né, o que eu tô vivendo aqui, e transição de soneca, vamos só falar isso que eu não falei, e depois eu vou falar sobre sonecas curtas, assim, um negócio que eu queria dizer pra vocês que eu acho que é um ponto importante, de ajustar essa expectativa. Transição de soneca, como é que eu sei que a criança tá passando por uma transição? Eu sou a louca da tabela, e eu gosto de tabela, eu acho que o primeiro ponto é dar uma olhada ali na tabela. Quando que vai acontecer a transição? Acontece mais ou menos entre 5 e 6 meses, que a criança passa por 3 sonecas. Acontece mais ou menos entre 7 e 9 meses que a criança passa para 2 sonecas. E acontece entre 14 e 16 meses que a criança passa para uma soneca. E lá com 3 anos algumas crianças perdem a soneca. É isso. Aí o que eu queria pontuar com vocês é o seguinte. Isso é uma tabela. E aí eu acho que vale olhar para a criança, tá? E olhar para a tabela. Tem criança que isso acontece antes e tem criança que isso acontece depois. Como é que eu sei? Por exemplo, na minha casa, acontece que a primeira soneca estava acontecendo muito fácil no horário e a segunda soneca não estava acontecendo. E aí o que eu precisei fazer? Se a segunda soneca não está acontecendo, se eu colocar ela muito mais tarde, vai atrapalhar o sono noturno. Não é algo que eu quero, né? Não é algo que funciona. Então, eu vou trabalhar ou tentar encurtar a primeira soneca para caber a segunda. Tentei, não deu.
Então eu vou trabalhar essa janela de sono. Eu vou estender um pouco essa janela da primeira para que fique melhor sendo a única soneca. No caso, se eu tô na questão de 4 para 3 sonecas. Mesma coisa, eu vou prolongar essa primeira janela, porque a primeira janela ela é sempre mais longa. E às vezes eu vou precisar dar uma empurradinha mesmo para caber, então, as sonecas mais distribuídas e que então tenha 3 sonecas. E nesse início, talvez tenha que colocar o adormecer para mais cedo, né? Para que feche a conta da criança e a criança não chegue exausta. Sonecas, quando tá numa transição de soneca, algumas crianças funcionam muito bem, lindamente bem, com uma soneca de transição. Os meus filhos, nem Pedro funciona muito bem, nem Diana funcionava. Mas vale testar. Tem criança que eu atendo e que é lindo a soneca de transição e que fica um tempão para depois ela sair. Tem criança que aceita sonecas lindamente bem no momento de transição, mas aí começa a ficar um tempão acordado durante a noite. Também é um ponto que a gente precisa olhar, tá? Aí eu queria falar uma coisa pra vocês aqui, agora, que é muito importante, para que vocês sintam o coração de vocês confortado e acolhido. Soneca é importante? Presta atenção para depois vocês não saírem assim, a Fernanda falou que nem precisa fazer soneca. Não é isso que eu tô falando. Ó, presta atenção, vou até sentar melhor aqui na cadeira. Tomar uma água, vou falar. E aí a gente vai finalizar, porque já deu 35 minutos. Olha isso. Soneca é de extrema importância e nosso papel como mãe, como pai, é conduzir essas sonecas, tá? Aí eu entendo que eu vi aqui umas perguntas, eu não respondi, mas eu vi aqui algumas perguntas sobre... veio um pensamento aqui, eu não respondi, mas eu posso fazer, a semana que vem, ao invés de a gente fazer uma live de associação de sono, a gente faz uma live de perguntas e respostas, e aí na próxima a gente pode fazer uma de associação. Aqui não vai dar tempo de eu fazer as duas coisas aqui hoje e responder as perguntas, mas olha só. O meu filho vai pra escolinha, como é que eu faço? Gente, o ideal seria a gente procurar uma escolinha que tivesse um ambiente de sono separado. Eu sei que não vai ser tão ajustado, mas que fosse separado. E que a gente estudasse um pouco sobre o sono para pontuar, olha, eu penso que meu filho deve fazer soneca tal e tal horário. Qual é o horário que está sendo ofertado aqui? Porque eu atendi esses dias uma família que na escolinha não tinha soneca. Um nenê de 9 meses e não tinha soneca. E aí eu cheguei pra essa mãe e falei, cara, precisa fazer soneca. E assim, dificilmente essa criança vai dormir no meio, né? Não tinha quarto pra soneca, não tinha nada disso. Falei, será que você não consegue conversar? Né, que tal e tal horário as tias tentem ofertar e de repente coloque ele ali numa salinha, né, à parte, leva o ruído branco. Então eu acho que a gente tendo essa orientação nem sempre vai conseguir ser lindo e maravilhoso igual é em casa, mas vai conseguir. O que eu vejo hoje nas famílias que eu atendo, que a criança vai pra escolinha, é que a grande maior parte das escolinhas tem essa consciência e tem a soneca. Às vezes não é no horário tão ajustado da criança, mas tem. E aí, aos poucos, a criança vai se adequando. Então, acolhe também o coração de vocês, porque vocês não fiquem malucas com relação a isso, tá? Eu sempre oriento famílias que vão levar a criança pra escolinha a levar o ruído branco. E a grande maior parte das escolinhas tem uma aceitação muito legal com isso, tá? Então... uma orientação aí que eu dou em consultoria, pega essa orientação, leva lá pra reunião, né, enfim. Agora, a questão sobre soneca. É muito importante que a gente conduza, que a gente seja consistente em ofertar a soneca para os nossos filhos. Isso é essencial, tá? Mas, olha pra tabela, estuda a tabela, para que vocês também se sintam seguros. Anotem a rotina dos filhos de vocês, entendam os sinais, que a gente conversou tudo aqui, para que vocês se sintam seguros. Mas entenda que tem criança que tem padrões um pouco diferentes do que a gente acha na literatura. Aquela criança que dorme maravilhosamente bem à noite e faz sonecas curtas. E essa mãe chega em desespero. E aí eu digo, vamos entender? Como é que essa criança tem o sono noturno? É lindo, é ótimo para a idade. Como é que essa criança chega no final do dia? Cansada, mas bem. Tá tudo bem. Talvez para ela tenha uma necessidade menor. O que a gente pode fazer por essa criança é... você precisa trabalhar a autonomia para ver se essa criança melhora essa soneca, trabalhar esse ambiente de sono, entender se essa rotina de fato está ajustada. Isso é muito importante. Mas entender que a gente não tem esse controle que vocês acham que a gente tem horas, sabe? Isso é importante que a gente entenda. Assim como aquela mãe que às vezes
me pontua assim: ah, meu filho faz sonecas curtas, tem um bom sono noturno, mas, nossa, ele chega no final do dia e tá sempre exausto, ele nunca consegue ir pro chão, é sempre muito... Bom, aí a gente precisa repensar, né? Mas é importante que a gente entenda a individualidade do nosso filho. A gente lê, inclusive eu falo isso, precisa cuidar, precisa fazer o nosso papel, mas também precisa entender e respeitar a criança. Hoje eu vejo perfis aí falando, sabe, sobre bebês que fazem soneca de 2 horas. E aí, às vezes, chega pra mim, mãe, que fala assim: cara, a soneca do meu filho tá péssima, não sei o que, louca, enlouquecida. Aí eu digo: ah, é. Quanto tempo tá a soneca do seu filho? Ah, 50 minutos, 1 hora. Aí eu falo: onde isso tá errado? Eu vou contar uma coisa pra vocês. Pedro, entre 3 meses e 6 meses, fazia soneca de meia hora, 40 minutos. E fluía bem o sono dele à noite. Ele ficava super bem durante o dia. E o que eu fazia? Primeiro eu ajustei minha expectativa. Depois eu cuidava do que tinha que ser cuidado, que estava no meu papel. Entendeu? Então eu acho que isso é muito importante. Mas muito importante, tá? Queria agradecer a presença de todo mundo. Queria dizer que quem precisa de ajuda personalizada, me chame no WhatsApp, que eu explico bem certinho como que é a consultoria, como que é pegar na mão da família. Na consultoria a gente vai fazer videochamada. Na consultoria, você recebe um material exclusivo da consultoria. Você vai responder um questionário para eu entender bem certinho. Eu pego na mão da família, diariamente tem troca, tá? Diariamente tem troca, para que eu possa ir te ajustando. Então, se você precisa de um atendimento personalizado, me chame. Quem não tá no grupo do WhatsApp, gratuito, eu tô tentando toda segunda-feira mandar material lá, tá? Normalmente de segunda, tem dia que não rola na segunda, mas normalmente na segunda, tá? Porque eu sei que ele vai chegar até vocês. Então tá ali o link na bio ali. Clica, entra, né? Que eu vou mandar esse material pra vocês toda segunda-feira. Abro caixinha de pergunta. Então assim, ó, gente, não tem como não ajustar, sabe? Não tem como não entender. Tem o e-book, que é um material, assim, super completo e um precinho super acessível. Não fique num lugar de, é assim mesmo, nossa, só vou voltar a dormir quando meu filho estiver lá com 3 anos. Não é assim. A gente precisa ter conhecimento, a gente precisa ter clareza para que a gente coloque as coisas em prática. E também a gente precisa ajustar a nossa expectativa, entendendo que nem sempre é da forma que a gente gostaria. É aquilo que eu falei no início da live, quem tava aqui. Cara, às vezes eu queria muito que a Diana ou que o Pedro dormisse naquela hora, porque eu precisava fazer um trem. Eu sei, mas é um outro ser humano e nem sempre eu vou conseguir naquele momento, tá? Eu queria trazer essa live pra vocês, porque eu acho que ela foi... Eu espero que ela tenha sido, pelo menos, bem esclarecedora pra vocês. E também com um toque de realidade, sabe? Porque eu vejo muita gente falando: é simples, é só fazer isso, faz que vai dar certo. Calma, vamos ajustar essa expectativa, né? Tem uma mãe ali atrás, né? Tem uma família ali atrás. Então é importante a gente olhar com esse olhar... respeitoso, tá bom? Um beijo grande no coração de cada uma de vocês. Falei por 42 minutos sem parar um minuto. Semana que vem eu acho que a gente vai fazer uma live então sobre perguntas e respostas, onde todo mundo aqui poderá perguntar e eu responderei, tá bom?